Glórias a Deus, aleluias. Cumprimento a todos com a graça, paz, o amor e a misericórdia do Senhor. Amém? 19 de abril de 2022. Nós estamos hoje na terça-feira, nesta noite abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos estudar mais um salmo, Salmo de Davi, Salmo 109. É um salmo descrito como um salmo imprecatório. O que quer dizer isso? É um salmo ao qual o salmista ele pede justiça. Ele faz um pedido a Deus que julgue o ímpio, que julgue aquele que tem feito atrocidades, que tem feito calúnia, que tem feito difamação. É um salmo que, quando nós vamos ler, ele nos apresenta como um salmo até vingativo, mas na verdade o salmista ele pede que essa vingança venha do Senhor, que diz a palavra que a vingança é do Senhor. E por que a vingança é do Senhor? Porque Deus tem a balança justa. Deus sabe aquilo que cabe a nós, aquilo que cabe com o nosso inimigo, com o adversário. Então, eu não vou ler o salmo todo, mas quero muito que vocês leiam para que fique bem claro o que o salmista Davi queria dizer aqui. Ele vai começar dizendo assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busque o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem-no os estranhos de seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como água em seus ossos, como azeite. No versículo 20, seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, Senhor Jeová, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. No versículo 26 vai dizer assim: ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Aleluias. Um salmo forte, e se você o lê embasado nas palavras, você vai dizer assim: como pode um homem desse ter o coração segundo o coração de Deus? Como pode um homem, poeta, que escreve louvores ao Senhor, que louva ao Senhor, que fala de amor, que fala de misericórdia, como pode um homem escrever
um salmo ao qual ele pede que sejam poucos os dias e o outro tome o seu ofício, que sejam órfãos os seus filhos e a viúva sua mulher. Mas sabe o que veio no meu coração? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era um homem de carne, de osso, e corria nas veias de Davi sangue. Davi tinha sentimentos, Davi tinha fragilidades, Davi tinha as dificuldades, Davi tinha as fraquezas. Davi era um ser humano como eu e você. E quando Davi ele vai iniciar esse salmo, e nós percebemos que ele estava indignado contra os mentirosos e caluniadores. Ele estava tão oprimido que ele vai dizer: Deus do meu louvor, não te cales. Ele vai aqui dizer que ele louvava o Senhor, que Deus era para ele o motivo de louvor, mas ele estava sentindo que Deus tinha calado. Ele estava dizendo assim: pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta e mentirosa está aberta contra mim, tem falado contra mim uma língua enganosa, uma língua mentirosa. Eles cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Ele vai dizer assim: eu dou amor e em troca eles pagam com ódio. Eu faço oração e em troca eles querem me apedrejar. Irmãos, aqui está uma oração, um louvor de um homem que estava cansado. De um homem que estava cansado de ser caluniado. De um homem que estava cansado de ser perseguido. De um homem que estava cansado de línguas mentirosas acusarem ele. Dele fazer o bem e a pessoa vir e pagar o mal. Esse salmo ele pode me assustar, ele pode te assustar, porque como nós vamos dizer assim, mas como pode ele está pedindo Deus para tirar a vida dessas pessoas? E que bom, irmãos, que ele está pedindo a Deus, porque ele poderia ter pedido um dos homens do exército, ele poderia ter pego a espada dele e ele mesmo acabado com esses homens, mas ele decidiu pedir a Deus. Porque ele vai dizer assim, porque as tuas misericórdias são grandes. Porque ele vai dizer assim, mas tu, Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra. Ele está pedindo livramento, livra-me da calúnia, livra-me da defamação, livra-me do homem mentiroso, livra-me deste homem que quer o meu mal, deste homem que eu tenho feito bem, ele quer o meu mal, deste homem que eu tenho orado por ele, ele quer me amaldiçoar, livra-me, Senhor. Davi, ele desabafa com quem precisa desabafar, que é com o Senhor. Por maior que seja o peso destas palavras, quando ele vai dizer assim, olha, ele vai falar assim: põe acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos e viúvas sua mulher. Seja errante e mendigos os seus filhos e busque o seu pão longe da habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Que não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Davi está pedindo ao Senhor que tire a vida, que os filhos desse homem fiquem órfãos, que a esposa desse homem fique viúva, que os dias dele se tornem poucos, que sejam errantes na terra os filhos desse homem, ou seja, que venham a mendigar o pão. Davi está pedindo coisas terríveis, mas ele está pedindo para o Senhor. Davi está pedindo para quem tem a balança da justiça na mão. Irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos ficar pedindo a Deus para tratar com um, com o outro, para julgar um e o outro, porque Deus sabe quem precisa de julgamento, porque até eu e você, que nos achamos corretos demais,
Vamos ser julgados. Davi, ele suportou muitas acusações falsas, assim como Cristo também suportou, assim como Jesus também suportou. E Davi, ele estava irado por ser atacado por ímpios que o caluniaram e mentiram. Mas ainda assim, Davi continuou a buscar a Deus. Davi continuou a orar. Davi continuou a pedir ao Senhor, aquele que tem a balança da justiça na mão, para que ele venha fazer justiça. Um pedido para que Deus julgue o ímpio. Davi não pretendia vingar-se por ele próprio, porque ele tinha condição, ele tinha espada, ele tinha exército, ele tinha quem poderia fazer por ele esta vingança. Mas Davi vem pedir a Deus que viesse rápido em seu julgamento, que viesse rápido para socorrê-lo. As palavras de Davi descrevem a destruição de todos os inimigos de Deus, mas ele não pôs a mão em nada. E assim como Davi, mesmo irado, mesmo ferido, porque ele vai dizer: Senhor, venha meu socorro, porque o meu coração, ele está necessitado e aflito dentro de mim. Mesmo com toda a situação, Davi não tomou a posição de se vingar. Davi entregou para aquele que é dono da justiça, para aquele que julga a mim e julga aquele que me afronta, que julga você, que julga aquele que afronta, porque o cordel de medida, irmãos, é para todos. A balança do Senhor, ela é para todos. Nós não podemos, e eu encerro aqui, acharmos que somos sujeitos à proteção total do Senhor, porque nós somos certos demais. Nós somos crentes demais. Nós somos aquele que anda correto demais. Não, irmãos. Nós somos pó, pecadores. Esse salmo, ele foi escrito por um homem segundo o coração de Deus. Não podemos julgar a atitude de ninguém, mas sim podemos aprender com elas. Davi entregou toda a sua dor e seu desabafo ao Senhor. E o Senhor, com toda a sua misericórdia, fez assim o que era certo e justo, tanto para Davi quanto para aqueles que estavam o afrontando. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um nesta noite.